Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente volta a falar do SNAG 11 Fiagro da Suno Asset. Vamos falar do relatório do mês de dezembro que trata dos dividendos que foram pagos nesse mês de janeiro. Mas antes de entrar no relatório propriamente dito, a gente vai trazer alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 12,9%, o que seria um dividend yield ok, considerando que ele é um Fiagro middle risk. Só que o fundo está com P sobre VP de 0,92, ou seja, temos 8% de desconto nesse Fiagro. E como esse desconto causa aquela distorção, eu vou e corrijo a distorção, recalculando o dividend yield dos últimos 12 meses e ele cai de 12,9 para apenas 11,9. Aí eu já acho pouco, porque 11,9 é o valor, digamos, ideal quando um fundo é high grade. Não é o caso desse, é middle risk, ou seja, ele está pagando abaixo do que deveria estar. Por exemplo, ao contrário do Fiagro AZQ11, que o vídeo saiu ontem. Só que em termos de dividendos do mês de janeiro, ele pagou 11 centavos. Esses 11 centavos, em termos de yield do mês, equivale a um yield de 1,16%. E esse sim, é um yield de respeito. É praticamente yield de fundo high yield. Muito próximo mesmo de fundo high yield. Então, no mês, foi um yield bom. E por que ele pagou 11 centavos, Adriano? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar e explicar para vocês o que está acontecendo com o fundo para ele ter pago 11 centavos depois de tanto tempo pagando apenas 10 centavos. Entrando aqui no relatório, taxa de administração e taxa de gestão, eles estão de parabéns, porque a maioria dos Fiagros trabalha com a taxa somada essas duas na faixa de 1,15, alguns até mais do que isso. E ele aqui, somando as duas, dá apenas 0,87. E ele não tem taxa de performance. Eu gostaria de lembrar que a gente está numa campanha para tentar salvar o canal. Você gosta desse conteúdo, você usa esse conteúdo, você estuda por ele? Se sim, chegue junto do canal e ajude a salvar o canal se tornando membro. Clique no botãozinho Seja Membro, veja os pacotes e assine, nem que seja o mais baratinho, apenas R$5, muito barato, não vai doer no seu bolso e você vai conseguir nos ajudar a manter esse conteúdo. Até o final do mês de março a gente precisa de 50 membros e no momento a gente está com menos de 10 membros. É uma quantidade muito baixa. Nesse momento eu esperava estar pelo menos com uns 15 a 20 membros e a gente não chegou nem a 10. Tá muito pouco, então conto com você, nem que seja nesse pacote mais baratinho, se torne membro, clique no botão Seja Membro para ajudar o canal a continuar suas atividades. Chegamos aqui nesses bullet points. O fundo ainda possui uma reserva de 4 centavos por cota. Na realidade isso aqui não é 4, é quase 4. A gente vai mostrar isso daqui a pouco na DRE. O fundo fechou o mês de dezembro com o valor de cota de mercado de R$ 9,01, mas ele se valorizou nesse mês. Vários Fiagros até desvalorizaram mais ainda. A maioria deles, ele aqui não. Ele aqui, em vez de desvalorizar mais ainda no mês de janeiro, ele se valorizou. O valor da cota patrimonial é R$ 10,31. Isso não mudou. Ele é um dos Fiagros mais queridos da nossa bolsa, por isso que eu coloquei no mês passado na thumbnail que ele era um dos queridinhos, porque ele só perde pro Vigia, que o Vigia tem cerca de 170 mil cotistas e aqui tem 110 mil praticamente. O patrimônio líquido do fundo é de 626 milhões, é um dos maiores Fiagros da nossa bolsa, ele deve estar atualmente no top 5 maiores Fiagros da nossa bolsa. O P sobre VP, no momento de fechamento desse relatório era 0,87, como eu falei para vocês, agora está 0,92, ou seja, nessa época o desconto era 13%, agora está apenas 8%, e o fundo continua com 0% de inadimplência. Agora o que ele chama de destaque, que o fundo no mês de dezembro alcançou o desconto histórico dele com o P sobre VP de 0,87. Como eu falei, estava barato mesmo, agora já subiu para 0,92, já se valorizou um pouco. E esse desconto não tinha nada a ver com questão de calote. O fundo está com a carteira de crédito 100% saudável e 100% adimplente, ou seja, ninguém está devendo ao fundo. E olha que a gente vai ver que ele tem uma quantidade bem alta de devedores. Aí ele fala que elevou o patamar de distribuição para 11 centavos e daqui a pouco ele explica mais por que ele fez isso. No mês de novembro, não sei por que ele está falando de novembro, não deveria falar de novembro, afinal de contas esse relatório aqui é de dezembro. Foi lançado, acabou de ser lançado, então não era nem para estar comentando coisa de novembro, mas ele comentou que ele adquiriu um CRA dessa cultura no total de 27 milhões,7 e com isso ele encerrou a alocação dos recursos da quarta emissão. E aí ele fala também que vai abordar essa questão do novo guidance. E aqui ele já dá uma explicada parcial do porquê que ele aumentou o guidance. Porque o fundo foi beneficiado por estar com a carteira saudável e também por causa do aumento da taxa Selic, que favorece a remuneração. Aqui, por sinal, ele traz uma tabela de uma trajetória da taxa de juros, no caso a taxa Selic. Segundo ele, fonte é o Banco Central, a elaboração da Suno, e aí mostra 3 cenários: cenário otimista, base e pessimista. Ele considera, por exemplo, que em maio a taxa estará 14,50, seja daqui a 3 reuniões do Copom.
bom, porque vai ter uma em janeiro, vai ter uma em março, e na de maio seria 14,50, e se manteria. No cenário base, aumentaria para 15% e se manteria até o final do ano, com a tendência de queda em ambos os casos, ó, 13 no final de dezembro de 2026 e 13,5 no final de dezembro de 2026. Agora, no cenário pessimista, a taxa subiria em junho já para 15,50 e fecharia o ano em 15,50. Então essa é a previsão mais pessimista. Aqui a gente chega no guidance do fundo e ele fala que devido a essas conclusões da alocação da quarta emissão, que aumentaram o patrimônio líquido em 108 milhões, o fundo atualmente se encontra com 91,1% do patrimônio líquido indexado a CDI mais 3,67, porque o resto é indexado a IPCA na questão dos imóveis que ele tem alugado. Então, basicamente, se você olhar esse gráfico aqui, você vê que o início do fundo, o fundo tinha uma pegada mais middle risk, quase high grade. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Para mim, isso aqui ainda é middle risk, só que agora já está tendendo ao high yield. Se ele continuar aumentando nessa proporção, quem sabe daqui a um tempo a gente não esteja com o fundo com a cara high yield. Isso para mim não é bom, mas esse aqui é um dos motivos que ele está trazendo exatamente para esse aumento aqui da taxa média do fundo para CDI mais 3,67, que é exatamente o que causa uma maior receita para o fundo e, consequentemente, maior distribuição de proventos. Então, é uma combinação do aumento da taxa Selic com esse aumento do carrego da carteira do fundo e mais com a adimplência plena de todos os devedores do fundo. Somando todos esses fatores é que fazem o fundo estar distribuindo esses 11 centavos. Aí ele fala que atualizaram o guidance do fundo para 11 centavos. E aí eles colocaram uma banda inferior de 10 centavos e meio e uma banda superior de 11 centavos e meio. Aí ele mostra, ó, no começo do ano passado estava distribuindo 10 centavos e meio. Esse aqui era ainda sofrendo as consequências da redução da taxa de Selic que começou em agosto de 2023. Depois que concluiu essa queda da taxa de Selic, aí ele passou a pagar 10 centavos. E agora ele volta a pagar 11 centavos e com essa previsão de se manter 11 centavos nos próximos meses, com a possibilidade de subir para 11,5 e também com a possibilidade de cair para 10,5. E eu gostaria de aproveitar esse momento para você. Você possui Snag 11 na sua carteira? Está pensando em colocar ele na sua carteira para aumentar a sua posição, até aproveitando esse momento que ele ainda se encontra descontado? Ao contrário disso, você está achando que ele está pagando pouco e por isso você quer reduzir sua posição até zerar a sua posição. Me diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinhas. Diga quais são os seus fiagos, que eu digo quais são os meus. Meu amigo, não esqueça, se você quer ficar bem informado sobre fiago, FINFRA e fundo imobiliário, já se inscreve agora. Não pense mais nada, já se inscreve, já larga aquele likezão, além de comentar, porque é muito necessário o seu like para a gente conseguir bater a meta de views desse vídeo. Esse vídeo aqui só foi feito nesse mês em caráter excepcional, porque apesar dele não ter batido a meta de views, preste atenção, ele não bateu, eu tô trazendo porque ele teve um número bom, esse número bom que foi mostrado para mim pelo YouTube. Se não fosse ele, não teria o vídeo. E provavelmente, se não tiver uma quantidade boa de views, não teremos vídeos no mês que vem. Então cheguem juntos. Se você gosta desse vídeo, não pense mais nada. Já larga o like e já comenta aqui também. Se ligue você e não esqueça, se torne membro. É muito importante que você se torne membro do canal. Se você gosta desses conteúdos, usa para estudar. Apenas R$5. R$5. Pense bem, vale a pena perder um canal, deixar o canal fechar por causa de apenas R$5 por mês? Eu acho que não. Tão barato que você nem sente. Aqui a gente vê que o fundo tem uma carteira diversificada e contém 239 devedores. É muito devedor. Só que quando a gente olha a carteira do fundo, parece que tem poucos. Exatamente porque alguns desses ativos são pulverizados. Em apenas um CRA, o CRA da Boa Safra, que é a maior parte da carteira do fundo, temos dezenas de devedores. E vindo aqui para a tabela de sensibilidade propriamente dita, ele está rondando essa faixa aqui, pessoal, entre R$ 9,31 e R$ 9,51. No momento, ele está nessa faixa mais ou menos aqui de retorno para quem aplicar no fundo, excluindo a taxa de administração e gestão, seria um retorno de CDI mais 3,95, que é um retorno muito bom. No momento, seria praticamente 16,5% ao ano. Muito bom o retorno. Lembrando que aqui é isento de imposto de renda, que é mais importante ainda. Se tivesse no valor patrimonial, olha quanto é que seria o retorno? Apenas CDI mais 2. Ou seja, no momento, se você comprar nesse valor atual, você está ganhando praticamente 2% acima do que deveria ganhar realmente se o fundo estivesse no valor patrimonial. Chegamos aqui na DRE do fundo e apesar dela não ser tão boa como deveria ser, porque traz apenas 3 meses, mas como a gente já trouxe no mês passado, a gente vai dar uma focada apenas nos meses de novembro e dezembro. A gente observa que os juros das CRAs no mês de novembro totalizaram 5.890
venda, por isso a receita total foi cerca de 6 milhões e 700. A principal receita é a receita de juros das CRAs mesmo, só que no mês de dezembro caiu para apenas 5 milhões e 100, teve uma queda de 700 mil. Aí você observa que a receita total também caiu para 5 milhões e 600, teve uma queda de 1 milhão e 100 aqui na receita total, porque essas outras receitas não são tão importantes assim. Essas receitas de renda com fiagros e renda com aluguéis são os valores praticamente constantes. Só teve uma queda, por exemplo, na aplicação de caixa, provavelmente por causa das compras que ele fez de CRAs, e nessa movimentação de ativos, que a gente não sabe exatamente o que são. Provavelmente venda com ganho de capital e provavelmente venda com prejuízo. Em termos de despesas, os valores das despesas praticamente são iguais nos 2 meses, uma diferença bem pequena, de cerca de 20 mil apenas. E aqui são as famosas reservas de lucros, que o fundo puxa do mês anterior e ele soma. Normalmente nenhum fundo faz isso, nenhum Fiagro, nenhum fundo imobiliário, nenhum FIINFRA, mas eles fazem isso. Eles somam com a reserva os valores das receitas subtraídas das despesas para dar o resultado final, que seria o lucro do fundo no mês. E no caso, o lucro em novembro foi 9 milhões e meio praticamente, e em dezembro caiu para 8 milhões e 833. E eles distribuíram quanto? 5 milhões e 800 praticamente, o que foi aqueles 10 centavos por cota. Só que nesse mês, ao invés de distribuírem apenas 5 milhões e 800, distribuíram 6 milhões e 700 praticamente. Por isso que o fundo pagou 11 centavos por cota. Aí a reserva caiu para 2,100. Eu acho que essa linha de reserva deveria ficar abaixo, mas não, eles somam aqui, o que deixa até confuso, já que não tem um resultado final antes da soma com as reservas. Mas aqui nesse mês, o valor sem as reservas era cerca de 5 milhões e 200. E aqui nesse mês a soma sem as reservas era cerca de 6 milhões e 200. Você vê claramente que teve uma queda de cerca de 1 milhão. Por isso, como ele pagou mais, o valor da reserva diminuiu. Esses 2 milhões e 152 é que equivale a praticamente 4 centavos por cota. 4 centavos por cota, praticamente esses 2 milhões e 152 que a gente viu lá em cima no início do relatório, quando ele falou que o fundo possuía reserva de lucro de 4 centavos por cota. Aqui a gente chega na carteira do fundo e a gente vê que o fundo possui 54 milhões em IPCA, é exatamente a parte dos imóveis, dos 2 imóveis que são alugados à Boa Safra, do imóvel Sorriso e do Primavera, que ele considera IPCA mais uma taxa de 8,3%, 42 milhões o imóvel Sorriso e 12 milhões o imóvel Primavera, 7% praticamente do patrimônio líquido e cerca de 2% do patrimônio líquido, totaliza mais ou menos quase 9% do patrimônio líquido do fundo investido em imóveis. E temos as CRAs do fundo e mais 2 FDICs que tem aqui, fora que ele ainda inclui a compromissadas reversas que o fundo possui. E você vê que ele tem 2 CRAs pulverizados. O da Boa Safra, que é o maior de todos, totalizando cerca de 55% do patrimônio líquido do fundo. No início do fundo, isso aqui era mais ou menos uns 80% a 85%, pessoal. Isso aqui era quase todo o fundo. Mas ele foi diluindo aos poucos com as novas emissões e atualmente está 342 milhões investido aqui nesse CRA da Boa Safra. Só que esse CRA, como eu falei, é pulverizado. Ele tem aqueles 239 devedores, mais de 100 devedores são só da Boa Safra aqui, porque não é a empresa Boa Safra, e sim os produtores que são parceiros da Boa Safra, que são responsáveis pelo pagamento desse CRA. E como a gente já sabe, ele está totalmente adimplente, pelo menos segundo o fundo. E ele também agora, esse CRA Cultura, também é pulverizado, totalizando 56 milhões, cerca de 9% do fundo investido nesse CRA, que também é pulverizado, como eu falei para vocês. Mas o que me preocupa assim um pouco é esse CRA aqui do Ruiz Cofres, que é cerca de 8% do patrimônio líquido, cerca de 50 milhões, que aqui para mim é só um devedor, e esse do Leitíssimo principalmente, porque aqui somando os dois, é praticamente 9% do patrimônio líquido investido. Um CRA da Leitíssimo de 42 milhões e outro de 15 milhões. E ainda tem esse CRA da Chu, que é cerca de 32 milhões, esse aqui é bem tranquilo. E também temos esses 2 FDICs, cada um no valor de 10 milhões, só 1,6 do patrimônio líquido do fundo investido, que é dessa Big Trade. A gente poderia até somar, seria como se fosse 3,2% do patrimônio líquido investido. E ainda temos que o fundo tem 8 milhões e meio em compromissados reversos, 1,37% do patrimônio líquido investido aqui nessas compromissadas reversas. Isso aqui é uma alavancagem, viu, pessoal? E fora isso, o fundo ainda possui o fiagro da própria casa. No caso, o SNFZ, que é um fundo da própria Suno. Esse aqui é um fiagro que investe em fazendas. Esse aqui é o único que investe em fazendas. E também é um investimento bem baixo, apenas 1,41% do patrimônio líquido. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Não pense mais nada. Já larga o like, já se inscreve no canal, já comenta aqui pra gente bater a meta de views e não chegar nem perto de acontecer o que aconteceu
esse mês que quase que eu não trazia o vídeo se não fosse aquele número bom que eu falei pra vocês. E não esqueça, se você ainda não é membro do canal, é muito importante que você clique no botão seja membro, se torne membro. O pacote mais barato, apenas R$5, para você ajudar a gente a manter o canal ativo. Porque caso a gente não consiga bater a meta de 50 membros até o final do mês de março, infelizmente teremos que encerrar as atividades do canal. Espero contar com você. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!